Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Então, um dos assuntos que as pessoas têm muita confusão a respeito é a questão do não eu, anatta. Então, o Buda ensinava a enxergar as coisas como anatta, né? Não é eu, não me pertence, não sou eu, não é um ser, não é uma entidade. Então, quebrar o hábito da mente, né, em personalizar tudo que ela enxerga, né, de criar personalidade, atribuir personalidade a tudo que ela enxerga, né? Isso tanto aos seres vivos como também aos seres inanimados, né? Então você pode até usar esses nomes como algo funcional, né? Mas não se deixar iludir por eles, né? São apenas um nome temporário que você dá às coisas, né? Então você pode dizer, né, isso aqui atualmente é uma árvore, mas o fato de ser uma árvore não significa que haja uma entidade por trás chamada árvore, né? É apenas uma configuração. Temporariamente é uma árvore. Mais tarde vai ser outra coisa. Ou mesmo se você olhar aqui agora, você já pode também já inferir, né? Na verdade, você pode olhar de outro ponto de vista, você pode dizer isso na verdade é um conjunto de moléculas, né? Ou você pode olhar de um outro ponto de vista e dizer isso na verdade é um conjunto de átomos. Então você pode olhar um conjunto de neutrinos e... como é que chama aquele negócio? Esqueci o nome. Sei lá, nêutrons e elétrons. E dentro dos nêutrons e prótons tem os neutrinos. Dentro dos neutrinos deve ter alguma outra coisa, quarks e o que diabo que seja. Então não tem, né? Não tem nenhum lugar. Todos esses nomes têm uma função, né? Não é que eles não são eles que definem o que realmente é, o que não é, né? Isso apenas depende do ponto de vista. Qual é para que está falando sobre esse assunto? Você dá um nome ou outro, né? Mas, por exemplo, o Buda ensinava a enxergar como terra, fogo, água e ar, né? A manifestação dos 4 elementos, né, que se configuram nessa forma atual, né? Então, mas não é algo estável, né? É um sistema dinâmico, né? Então está constantemente mudando, né? Então a terra é a qualidade da matéria, né, que se expressa como solidez, né, algo sólido. A água é aquilo que se expressa de maneira líquida, né? Ar é aquilo que se expressa de maneira gasosa, né? E fogo é a qualidade da temperatura ou da ausência de temperatura, né? Então uma árvore dentro de uma árvore existe um tanto de matéria que está na qualidade sólida. Existe um tanto de matéria que está na qualidade líquida. Existe um tanto de matéria que está, de energia ou de matéria, como você quiser chamar, que está na qualidade gasosa, né? Existe um tanto que está na qualidade de temperatura, né? Então, dependendo da configuração que você faz, você obtém aquilo que as pessoas normalmente chamam de árvore, né? Mas não existe nenhuma entidade ali que se chame árvore, é apenas um nome, né, que a gente dá a certos fenômenos, né? Então mesmo se infere, né, com relação ao corpo humano ou os animais, né? Então o corpo deles é apenas um conjunto, uma configuração dos 4 elementos, né? É uma configuração dinâmica, não é uma configuração estável, né? É algo que está em constante mudança e transformação. Então e eles interagem, né? O que garante que algo seja terra ou água, na verdade são o ambiente ao redor, né? Por exemplo, se você remover
o elemento fogo do elemento água, que se obtém é gelo. Então a água deixa de ser água e passa a ser terra, que é sólido. E também o contrário, né? Mesmo uma barra de ferro, né? Ou mesmo uma madeira, se você aplicar o elemento fogo à madeira, ela deixa de ser terra e passa a ser gás, né? Ela queima, né? E a maior parte dela se esvai em gases, né? Gás carbônico, etc. Um tanto, uma parte dela continua como cinza, né? Então, de certa forma, elemento terra. Mas mesmo essa cinza, se você realmente queimar mesmo com temperaturas assim muito grandes, como por exemplo você jogá-las num sol ou num forno industrial, um forno científico, né, que atinge milhões de graus centígrados. Milhões de graus centígrados, centrífugos graus centrífugos. Milhão de graus centígrados, mesmo aquela cinza se transforma em gás, né? Ela se transforma em gás. Se transforma em plasma, né? Se transforma também, dependendo do quanto de temperatura você aplicar. Se transforma em que também é uma forma de elemento fogo, né? Uma das características do calor é emitir luz, né? Então eles interagem entre si, né? O elemento, mesmo, por exemplo, o ar condicionado também funciona manipulando os elementos, né? Você aplica pressão a certos gases, né? Aquele gás se liquifica, ele deixa de ser o elemento ar e se transforma em elemento água, né? Quando ocorre essa transformação de gás para líquido, né? Existe também uma mudança no elemento fogo, né? Essa transformação gera como é que chama? Absorve calor, né? Então ela absorve calor. E aí a transformação reversa, quando ele deixa de ser líquido, né? Quando você remove a pressão, ele pode expandir, aí ele deixa de ser líquido e se transforma novamente em gás. E quando nessa transformação de líquido para gás, ele emite calor, né? Ou é o contrário, eu não lembro se ele absorve quando vira gás e emite quando vira, não lembro agora. Mas de qualquer forma, você fazendo isso, você manipula, né? Por exemplo, você traz o ar para dentro, o gás para dentro da casa e aí comprime ele, né? Não o contrário, né? Você comprime ele lá de fora e aí ele emite calor. E aí aquele líquido refrigerado você joga para dentro da casa e aí dá espaço para ele expandir. E aí ele emite, ele captura o calor, né? Absorve o calor e leva para fora da casa. Então você fica reciclando, né? Do lado de fora você comprime, do lado de dentro você expande. E aí você consegue mover o calor, né? De um local para o outro, né? Então, na verdade, você apenas usando esse recurso, você consegue movimentar o calor de dentro para fora, né? Então, dentro de casa fica frio, lá de fora você solta aquele calor, né? Então, você fez uma manipulação dos 4 elementos, né? Já vi as pessoas falando, o negócio de 4 elementos é apenas uma visão de folclore, é apenas é uma coisa assim super, não tem embasamento científico, né? Que as pessoas não têm inteligência para saber do que o Buda está falando. Ele não está falando literalmente da terra no sentido de chão, né? Ele não está falando literalmente do elemento água, né? No sentido de água H2O, né? Ar não é oxigênio que ele está se referindo. Ar é ar de maneira genérica, né? A expressão gasosa da matéria, não ar, oxigênio, né? E o fogo também, né? O fogo não é a chama de uma vela. Ele está falando fogo no sentido de temperatura, né? Qualidade da temperatura, né? Então é algo que não tem a ver com uma interpretação cultural, é uma realidade científica como qualquer outra, né? Então o corpo também, a gente pode, uma das formas, né, de tentar enfraquecer, né, a percepção de eu, de ego, né? Esse corpo sou eu, esse corpo é uma pessoa, isto sou eu, né? Essa mão sou eu, esse pé sou eu, esse rosto é o que eu sou esse rosto, né? Uma forma de você conseguir enfraquecer essa visão, né? Esse ponto de vista, essa opinião, né?
É você treinar a mente, né, a contemplar o corpo como sendo apenas uma interação, né, desses 4 elementos, né? Terra, fogo, água e ar. Então, ou como a Lampoben, ou mesmo a Dhyamarbhoa falou ontem, né? Você procurar, bom, se esse corpo sou eu, né? Onde que está esse eu? Né? Porque o fígado não tem nenhum eu ali. O fígado não sabe do fato de que ele é eu, né? Ele apenas filtra o sangue, ele não tem opinião a respeito. Você é uma máquina, né? O estômago não tem opinião se ele quer ou não digerir a comida. Qualquer comida que você jogar ali, ele tenta digerir. Se você jogar uma pedra, ele não sabe que é uma pedra, ele tenta digerir aquilo. Não, os pulmões não têm opinião, as unhas não têm noção, consciência, né? Eu sou uma unha. Elas, por exemplo, elas não sabem se elas estão grandes ou pequenas. As unhas vão crescendo na medida que as condições para que elas cresçam estejam presentes, elas vão crescendo. Né? Elas não têm noção, eu estou grande, eu estou pequeno, é melhor parar de crescer agora que já é o suficiente. Elas vão crescendo. Cabelo, unha, dente, pele, né? Tudo isso não tem consciência nenhuma. Então, em geral, o que as pessoas tendem a atribuir personalidade é justamente naquilo que elas não entendem, né? Onde quer que haja algo que elas não entendem, elas então deve ser um ser, deve ser uma personalidade, deve ser né? Antigamente os índios não entendiam o vento, então imaginavam, deve ser um espírito. Fogo deve ser um deus, um fogo, né? Olhar para a lua, bom, a lua deve ser um deus, uma entidade, porque eu não sei lá o que é isso. Né? Então tudo que as pessoas não entendem, elas acham que aquilo é uma pessoa. Né? Então hoje em dia o ponto que as pessoas não entendem é o cérebro. Né? Então, bom, mesmo que na prática, né, na verdade elas entendem, né? Eu sou esse corpo, essa mão sou eu, essa pele sou eu, esse dente sou eu, essas unhas sou eu, tudo isso sou eu. Mas se você realmente apertar ela e obrigá-las a raciocinar e pensar com atenção, elas podem facilmente chegar, realmente você tem razão, né? Esse corpo não é eu. Né? Você pode, por exemplo, falar para elas, bom, se você cortar a sua mão, você desaparece? Não. Se eu cortar a mão, eu não desapareço, ainda continuo existindo. Se eu cortar esse cabelo, é você. Se você cortar o cabelo, você desaparece? Não. Mesmo se eu raspar a cabeça, eu continuo existindo. Né? Se eu mudar o seu rosto, fazer uma cirurgia plástica para mudar a sua feição, você desaparece? Não, eu ainda estou presente. Né? Então as pessoas ainda conseguem, né, enxergar, né? Se você realmente forçar elas a pensar, a raciocinar, né, você consegue ainda convencer elas, né, de que os demais órgãos do corpo não é o eu, né, não é ali em que você existe. Né? Mas como as pessoas não entendem o cérebro, né? Falam, então deve ser o cérebro. O cérebro é o centro da personalidade. Né? Atualmente os cientistas entendem isso. Né? Mas se a pessoa tem experiência com meditação, tem experiência com sua própria mente, né? Consegue, né, enxergar com mais clareza o assunto, fala, não, mesmo o cérebro não é. O cérebro é apenas mais um órgão que faz parte desse corpo. Né? Da mesma forma que o coração é um órgão vital, o cérebro também é um órgão vital. Os pulmões são um órgão vital. Né? O estômago é um órgão vital. Não tem como você existir sem um estômago. Então, só o fato dele ser um órgão vital não é suficiente, né, para dizer que ele é o centro, né, ali que está a personalidade. O eu existe no cérebro. Quando o cérebro deixa de existir, o eu desaparece. Não é bem assim. Então, na verdade, não tem nenhum ponto nesse corpo físico, né, que você possa dizer, isso sou eu, isso é o meu eu. Né? Eu estou aqui. Né? É aqui que surge e desaparece o eu. Na verdade, o corpo inteiro, né, da cabeça aos pés, são apenas uma interação dos 4 elementos. Né? Então você pode usar esse tipo de reflexão, né? Ainda mais se associada à prática de samadhi, né? Se você conseguir, né, desenvolver samadhi de maneira satisfatória, de maneira apropriada, né? Ao ponto daquilo que se chama sama samadhi. E aí você associando a essa prática de samadhi, esse tipo de investigação, né? Você pode não só enfraquecer, né,
a percepção de eu no corpo, né? Se você realmente levar isso às últimas consequências, você consegue eliminá-la por completo. Atingir o estágio de iluminação que é chamado de anagami, né? Que você realmente consegue destruir por completo, né? Qualquer forma de apego, desejo ou compreensão, né, de eu em qualquer tipo de forma física, né? Não só no corpo humano, mas qualquer tipo de existência corporal, né? Mas ainda assim mesmo, essa realização não é sinônimo de Nibbana, né? Isso é apenas um estágio, é o penúltimo estágio antes da eliminação completa, né? A pessoa mesmo nesse estágio, ela ainda entende, né? A mente sou eu, né? A mente sou eu, não é o cérebro sou eu, porque mesmo, por exemplo, se a pessoa falece nesse estágio nesse estado, vamos chamar de um certo estágio de iluminação, né? Já é o chamado de um estado Arya, já é o considerado Arya Pugala, não é mais uma pessoa comum, não é uma pessoa especial, né? Arya Pugala. Especificamente, né, chama-se Anagami, esse estágio de iluminação. Então, se a pessoa é um Anagami e falece, né, ela não toma nascimento em nenhuma forma de corpo físico, né? Mas ela ainda continua existindo, né? Ela ainda continua existindo na forma de um ser, né? Só que é um ser que não possui forma física. Não? Então, você pensar a respeito é uma coisa curiosa, porque se ele não possui forma física, ele não possui localização geográfica. Ele não está em lugar nenhum. Mas ainda assim é um fenômeno condicionado, ainda assim ainda há ilusão ali, né? Ainda há a percepção, né? Eu sou a mente sou eu, né? Eu existo, né? Na forma dessa mente purificada, dessa mente, né, que não possui forma. Então ainda não é o estágio final de iluminação, né? Mas é considerado um estado Arya, né? Um estado ariano, porque a pessoa ela não recua mais desse estágio, né? Ela não mais toma qualquer forma de nascimento, né? Em qualquer forma de existência física, mas ela continua existindo como mente, né? Como mente pura, sem estar atrelada a uma forma física. E aí, desse estágio, eventualmente, ela alcança a iluminação, né? Alcança a libertação. Por exemplo, quando o Buda, a gente entende, né, que na verdade Anya Kondanya foi o primeiro a alcançar a iluminação após o Buda. Mas não é verdade. Na verdade, esse foi o primeiro ser humano a alcançar a iluminação após o Buda. Se você olhar a descrição dos sutras, né, na verdade, quando o Buda alcança, no momento que o Buda alcança a iluminação, né, centenas de milhares, milhões de dito devas, né, centenas de devas alcançam a iluminação junto com o Buda. Né? Assim que o Buda alcança a iluminação, milhões de seres prontamente alcançam, espontaneamente, digamos, né, alcançam a iluminação também, né, sem que o Buda tenha proferido uma palavra de ensinamentos. Né? O Buda não ensinou nada. Ele só sentou ali e alcançou a iluminação. Quando isso ocorre, existe um efeito em cascata, né? Que faz com milhões de seres também alcancem a iluminação, mas nenhum ser humano, né? Apenas seres nesses reinos celestiais. Né? Não é dito explicitamente, mas eu adivinho que muito deles provavelmente são esses anagamis, né? Pessoas que em ocasiões passadas alcançaram o estágio de anagami, né? E aí quando o Buda alcança a iluminação, eles também, né, eles já estão ali na boca do gol, né, só mais um toquinho eles entram em Nibbana. Né? Então, mesmo sem o Buda proferir uma palavra, né, só de experienciar, né, o efeito, né, do Nibbana que o Buda alcança, né, que é dito, né, ecoou por todo o universo. Né? Quando o Buda alcança a iluminação, existe um eco que alcança todas as partes do universo. Né? Então, não sei, né, eu adivinho, né, que só esse tanto foi o suficiente para esses seres alcançarem a iluminação. Né? Então, talvez outros níveis de seres também tenham, né, que já tenham alcançado Sakadagami,
Sotapanna, né, em vidas passadas, né, também acabam, eu não sei, né, imagino que também, ou talvez não, talvez tenham sido só, não é dito, isso é tudo especulação, né, não é falado assim explicitamente quem exatamente alcançou a iluminação, né, após o Buda, imediatamente após o Buda, mas é dito que centenas e milhares de devas, né, também alcançam a iluminação logo após o Buda, né. E aí, eventualmente, né, ele vai até os 5 ascetas, né, e ensina Anya Kondanya. Ele é o primeiro a alcançar um estado ariano, né. Aí que dito, é posto em movimento a roda do Dharma, né, porque nessas ocasiões anteriores ele não foi posto ainda em movimento a roda do Dharma. O Buda não ensinou ninguém, né. Ele apenas se iluminou, né. E isso foi o suficiente para muitos seres também alcançar a iluminação. Mas é dito, o Buda só pôs a roda em movimento a partir do momento que ele ensinou, e aquele ensinamento trouxe resultado, né? Kondanya alcançou Sotapanna. E aí é dito, né, a roda do Dharma foi posta em movimento. E aí mais tarde ele continua ensinando, e tanto Kondanya como os demais ascetas alcançam a iluminação completa, né? Então é dito, os primeiros arahants, né, surgiram no mundo dos seres humanos, né? Então, voltando ao assunto, né, essa contemplação, quando feita, né, de maneira correta e profunda, né, pode levar até o penúltimo estágio de iluminação, né? Então não é algo assim à toa, né? É algo que, quando encaixado dentro dos demais estágios, né, dos demais fatores do nobre óctuplo caminho, né, pode levar quase à iluminação completa, né? Então, contemplação dos 4 elementos, né? É claro, né, em geral, o mais comum, né, que as pessoas praticam, né, para tentar quebrar, né, afrouxar a ilusão, né, de que eu sou esse corpo sou eu, né? As pessoas em geral usam, né, a contemplação chamada das 32 partes do corpo, né? Ou então a contemplação de Asubha Kamatana, enxergar o corpo como algo repulsivo, né? Ou então a Maranasati, né, enxergar, a contemplar a morte, né? Mas muitas pessoas têm muita dificuldade com esse tipo de prática, né, porque ela não tem ainda firmeza mental suficiente, não tem recursos mentais suficientes, né, para encaixar essa prática de maneira harmoniosa e tranquila na mente delas, né. Então tem dificuldade, né, ou faz esse tipo de prática e acaba dando resultado negativo, né. A pessoa acaba ficando agitada mentalmente, perturbada mentalmente. Então, em geral, para pessoas que não são monges, né, a gente não recomenda esse tipo de prática, porque não tem como você saber que tipo de instrumento mental aquela pessoa tem, né, para lidar, né, com esse assunto. Já para os monges é bem tranquilo, né, porque é um estilo de vida que não fomenta fraqueza mental, né, é um estilo de vida que fomenta fortaleza mental. E já não tem mais assim a sua existência, a sua identificação de eu vinculada a prazeres sensuais, né? Então não tem muito atrito, né, entre essa prática e a sua percepção, né, de quem sou eu. Então não é muito difícil, né? Não é algo que gera muito malefício, né? Na Tailândia, inclusive, é comum, né, a gente leva os monges para assistir autópsia, né? E também cremações, né? Lá na Tailândia, dependendo do mosteiro, você pode assistir ao vivo uma cremação nesse. Crema o cadáver a céu aberto. Bota o cadáver ali, acende a fogueira, você fica ali sentado olhando o corpo queimando, né? Inclusive você pode varar à noite, né? Porque geralmente eles acendem no começo, no final da tarde, né? E aí você pode sentar ali e ficar a noite inteira observando aquele cadáver queimando, né? Até o sol raiar, né? Então você vai assistir uma autópsia, né? Quer seja no hospital ou no necrotério da polícia. O melhor lugar para assistir a autópsia é o necrotério da polícia, né, em Bangkok. Recomendo, nota 10, né, que é um salão enorme assim com 30 cadáveres, né, todas as mortes violentas, né. Então se você quiser desenvolver desapego pelo corpo humano, vai lá no necrotério da polícia, né.
Ou então, né, também através de fotos, né? E hoje em dia tem internet também, né? Acho que o pessoal acha na internet vídeos de autópsia, né? Então eles assistem esses vídeos, né? Então é algo que a pessoa treina, né? A mudar a percepção do corpo, né? Como algo belo e agradável, né? E treina a enxergar como algo repulsivo, né? Com a intenção não de sentir ódio e rancor pelo corpo, né? Mas com a intenção de equilibrar, né? Então o corpo atualmente a mente se inclina em direção ao apego, né? Então você faz um esforço para empurrar ela em direção ao desapego, né? Se você empurrar forte demais, você vai desenvolver um outro desequilíbrio, que é o ódio e a aversão ao corpo, né? Que aí você gera um outro problema. Então, na verdade, você tem que tentar o máximo possível achar um ponto de equilíbrio, né? Onde a mente não sinta nem muita aversão, nem muito desejo pelo corpo. Então, isso gera um alívio mental absurdo, né? Você consegue relaxar o apego, a preocupação que a mente tem pelo corpo. É um alívio assim fantástico, né? Uma sensação de leveza e tranquilidade muito grande, né? E aí a sua mente fica muito mais fácil de concentrar em samadhi, né? Que ela não fica tão agitada. Uma das coisas que mais agita a mente é esse corpo, né? A preocupação com o corpo, né? A obsessão com o corpo, a obsessão com os órgãos dos sentidos, a obsessão com medo, né? Medo que o corpo fique doente, medo que o corpo passe frio, medo que passe calor, medo que isso, medo daquilo. Que sensação é essa? Estou sentindo algo, o que será que é isso? Será que fica o tempo todo pensando, né? E preocupado com esse corpo, né? Então, quando você consegue relaxar esse apego ao corpo, né? Então a mente fica livre, tranquila, suave, né? Experiencia um alívio muito grande, uma sensação de êxtase, né? Muito, muito grande. Então as pessoas pensam, oh, mas se você contemplar a morte, você vai ficar deprimido. Se você fizer mal feito, né? Se você fizer mal feito, você vai ficar deprimido. Se você fizer bem feito, você vai sentir um êxtase, uma alegria, uma sensação de alívio e leveza, né? Muito, muito grande, assim, indescritível, né? Mas você também pode fazer isso, né? Almejando uma coisa assim, mais, usando um objeto mais equânime, né? Se, por exemplo, a Subha Kamatana ou Maranasati, né? Contemplar a morte ou contemplar o aspecto repulsivo do corpo, né? Agita muito a sua mente, né? Você pode ter uma atitude mais equânime, né? Apenas contemplar o corpo como 32 partes, né? Ossos, pele, né? Não precisa dizer que a pele é repulsiva, né? Mas, bom, pele é só pele, né? Ossos são apenas ossos, né? Se você já viu um osso antes, né? Não tem diferença entre o seu osso que está aqui dentro e o osso que está ali fora. É apenas um osso. O osso que está aqui é igual ao osso que está ali, né? O dente que está aqui é igual ao dente que está ali fora, né? Não sou eu, né? Apenas algo. Ele está aqui agora, mas, por exemplo, se eu arrancar o dente, né? Na verdade, ele é o mesmo dente, né? Ele não deixou de ser o dente que era antes, só que agora ele não está mais conectado ao meu corpo, né? Então você fala, então não é mais eu, né? Não é mais meu dente, é apenas um dente. Mas se você ainda tem apego, na medida que você ainda tem apego a ele, ainda que você não está mais na sua boca, né? Mas você ainda fala, não é meu, é o meu dente, esse é o meu dente. Aí você joga ele fora, né? Fala, não, agora é um dente, não é mais o meu dente. O momento que ele deixa de ser meu é quando você para de pensar nele dessa forma, né? Então, por exemplo, uma das práticas que a gente faz, né, de Kayagatasati, né, de você desmontar o corpo, né? Você desenvolve samadhi, a mente fica firme, forte, estável, obediente, né? E aí, com a mente obediente, firme, forte, ou então, como é descrito nos sutras, né, a mente fica maleável e apropriada para se trabalhar. A mente fica maleável e apropriada para se trabalhar, né, como o Buda descreve, né? Quando você emerge de samadhi, a mente está maleável, né, e pronta para trabalhar. Aí você traz à frente a imagem do seu próprio corpo, né, na sua imaginação. Aí você começa a desmontar essa imagem, né? Tira a pele, tira o cabelo, vai tirando, né? Aí você vai pouco a pouco tirando, vai tirando, até que você sempre... Não sou eu. Isso, até no começo você tira o cabelo, a sensação de eu continua. Fala, isso sou eu, né? Aí você tira a pele, ainda assim dá a impressão que sou eu, porque tem meus traços, né?
Só que agora é músculo puro, né? Não tem pele, né? Só tem músculo. Mas não, eu tô aqui, sou eu sem pele, né? Aí você tira os músculos, né? Fica só a caveira, né? Com os olhos assim, olhando. Rapaz, sou eu. Será que ainda sou eu? Não? Aí você vai, onde que isso? Aí você refaz o processo, né? Aí você adiciona os músculos, né? Aí não é eu ainda. Aí você adiciona a pele, opa, agora sou eu. Como assim? Aí você tira, não, eu, não. Aí já. Aí você vê, você pega, ou então também a contemplação da morte também é muito bom para isso, né? Você visualiza seu rosto, né? Aí você imagina você morto, né? Aí some a cor da pele, fica aquela cor de cadáver, né? Azulado. Aí começa a apodrecer, ainda tem a sensação, esse é o meu rosto está apodrecendo. Aí chega uma hora que ele apodrece tanto, não, isso aqui já não é mais eu. Aí você, opa, então parou, então volta um pouquinho, reverte o processo, opa, agora sou eu. Oi? Não? Sim? Não? Já. A mente cria. Né? Você vê exatamente nesse ponto, a mente cria a ideia, isso sou eu. É aqui que ela cria essa ideia. É uma construção da mente. Quando as causas estão presentes, ela cria a ideia, eu estou aqui. Se as causas não estão presentes, né, se as condições, né, eu preciso desse tanto de beleza, eu preciso desse tanto de atratividade para dizer que isso sou eu. Se não tiver esse tanto, já não é mais eu. Ela não cria a ideia, sou eu. Então você faz isso com frequência, né? Você contempla dessa forma com frequência, né? Até você realmente conseguir atravessar isso. Então, mas esse tipo de coisa é muito inusitado, né? Como é que realmente isso vai se expressar para cada pessoa é muito inusitado. Né? Talvez não seja exatamente assim que vai acontecer com cada um. Né? Cada pessoa é diferente. Mas você pode também, né, fazer essa contemplação de maneira sem usar algo tão repulsivo. Né? Você usa apenas, enxerga o corpo, é apenas um corpo, é apenas pele, é apenas ossos. Né? Mas se mesmo isso, isso agita a minha mente, isso me dá um estado mental muito ruim, não está sendo útil, isso está gerando um efeito colateral negativo, está me deixando deprimido, está me deixando preocupado, está me deixando agitado, está me deixando em pânico, me deixando, sei lá, com ansiedade, não importa. Então tudo bem, você tenta uma coisa mais assim, desvinculada ainda, né? Você tenta enxergar como os 4 elementos, né? Que é uma coisa que não gera repulsa, né? A água, fogo, terra e ar. Você contempla, né? A interação dos 4 elementos. O elemento terra, quando você come, né? Então você está ingerindo o elemento terra, ingerindo o elemento água e ingerindo o elemento fogo também, né? Que a comida vem com uma temperatura. Né? Então, né? Se está muito frio, você toma algo quente, você absorve aquele calor, né? O seu elemento fogo é nutrido. Então você sente menos desconforto, né? O calor te alivia. Né? Ou o contrário, né? Tá muito calor, você toma algo gelado. Né? O elemento fogo, a ausência, nesse caso, né? A diminuição do elemento, ou vou chamar de elemento fogo negativo, só para fim de conversa. Né? Você consome, né? O elemento fogo negativo e aquilo alivia o calor. Né? Então o elemento fogo dentro do seu corpo fica mais equilibrado e você sente mais conforto. E elemento ar, né, você, em geral, através da respiração. Né? Em geral, você consome. Né? Apesar que sempre que você come, você acaba também engolindo um pouco de gás. Né? Mas principalmente quando você digere. Né? Por exemplo, você pensar como ocorre a digestão. Né? Você consome elemento terra, água e fogo. Né? Que são os principais elementos da digestão. Né? Sempre tem um pouquinho de ar, mas não é muito importante. Então, se ele consome terra, água e fogo, né? E dentro do seu estômago existe ainda mais elemento, principalmente elemento fogo, né? Que é a temperatura dentro do estômago, e o elemento água, né? na qualidade de ácidos, né? e outros enzimas, etc. E o elemento terra na qualidade do próprio estômago. Né? O estômago mantém a comida que está sendo digerida dentro daquele limite. Né? Então o elemento terra também está presente, ele contendo, né? Contendo aquele processo dentro de um local, dentro de uma câmara, né? Que é o estômago. Então o calor, o oxigênio que está ali dentro vai oxidando, vai dissolvendo, as enzimas vão atuando, vai quebrando aquilo, né?
vai misturando com bile, vai misturando, então vai dissolvendo o elemento terra, vai se transformando em elemento água e elemento gás, principalmente, gás e água. E aí aquele líquido, né, entra no intestino, é absorvido e aí é transformado em energia, elemento fogo, né, é transformado em calor, transformado em eletricidade, né, e é transformado em matéria também, né, através do sangue é transportado para os diversos locais no corpo, né, e aí o corpo transforma aquele músculo, transforma em ossos, que de novo, né, é que nem esses computadores, né? Você tem uma imagem, ele converte em dados, converte em eletricidade, passa pelo cabo, chega no outro computador, vira imagem novamente, né? Também é uma coisa, você consome elemento terra, é processado, transformado em líquido, quebrado em pedaços, enviado até uma certa parte do corpo e ali de novo ele se transforma em elemento terra, né? Transforma em músculo, transforma em elemento água, transforma em óleo, né, em lubrificante dos ossos, das juntas, se transforma em tendões, se transforma em pele, se transforma em cabelo, se transforma em dente, se transforma em óleos, né, etc. Então é uma constante transformação, né, manipulação dos 4 elementos. Né. Então também é uma forma muito eficiente, né, de contemplar não eu no corpo, né, enxergar o corpo como anatta, né, com o objetivo de pacificar a mente. Né. Se você faz esse tipo de contemplação e sua mente fica agitada, fica desequilibrada, então pare de fazer isso, não está sendo útil, não. Pare de fazer isso. Mas se você contempla dessa forma e a mente fica mais clara, mais tranquila, mais serena, né, mais desapegada, mais sábia, né, mais bondosa, mais compassiva, então é uma contemplação que está dando um bom resultado. Então você pode persistir nessa prática. Né. Em geral, essa prática só dá resultado mesmo se você tiver bom samadhi. Sem samadhi é muito comum esse tipo de contemplação gerar mais problemas do que benefícios. Né. Mas se a mente está bem estabelecida em samadhi, a pessoa tem um estilo de vida que é propício para esse tipo de prática, né? Então é uma coisa que traz bons resultados. Tá bom? Então é isso. Alguma pergunta, alguma questão? A pergunta aqui: existe alguma relação entre os chakras e os elementos, água, fogo, terra e ar? Não sei, eu não sei o que é chakra, isso é um conceito de uma outra tradição. Eu não saberia avaliar o que é que significa esse negócio de chakra, não estou capacitado a responder essa pergunta. Mais uma pergunta? É só isso. Hã? Quando a mente tem a mania de ficar agarrando sensação, criando eu com sensação, qual que seria uma prática que para lidar melhor com isso, assim? Volta a atenção para o corpo. Que às vezes tem uma sensação assim ruim no corpo, né? Uma coisa que vai direto lá. E aí é difícil de trazer às vezes um pouco para isso. Bom, se você conseguir pelo menos não deixar a mente ser agitada por aquela sensação, mesmo que você não consiga tirar a atenção dela, né? Mas se você consegue experienciar aquela sensação sem ficar agitada, já tá bom, não tá tão mal assim. Tudo bem, você quer focar aqui? A gente foca. Não tem problema, não tem muita diferença entre focar numa sensação ou focar na respiração. O importante mesmo é que a mente esteja tranquila, serena e focada. Fluxo contínuo de atenção. Mas se aquela sensação gera perturbação mental, né, você pode fazer várias coisas. Né? Você pode, por exemplo, investigar, né, por que isso agita a minha mente. Porque ela desperta medo. Ou então ela desperta raiva. Né? Eu não quero que você seja assim, eu quero que você suma, desapareça. Ou então, não, isso aqui me preocupa, estou com medo dessa sensação, né, ou aversão. Então você tenta desarmar essa reação. Né? Então, se é medo, você desafia a reação, desafia o medo. Né? Se é raiva, então você usa bem-querer, né? Fala, não, é uma reação normal. O corpo está apenas avisando, olha, isso aqui está tendo um desconforto. Tudo bem.
Tudo bem, eu sei que está desconfortável, não tem problema. Mas ainda não há perigo ainda. Se houver perigo, você levanta, né? Muda a posição, né? Mas se é uma sensação que é apenas um desconforto, que você sabe que aquilo não tem perigo, né? Você só conversa com a sua própria mente, fala, tudo bem, já ouvi a notícia, beleza, obrigado por ter avisado, valeu, valeu. É esse o trabalho do corpo, faz isso, né? Então ele avisa, olha, tem algo aqui, fala, ok, obrigado, tô sabendo, valeu. E aí você continua meditando, procura tranquilizar a mente, procura tranquilizar a reação àquela sensação, né? Se for o problema for medo, então você usa coragem, né? Não vou ficar exatamente aqui. Não. Você fica ali e lida com medo. E o que é que seja, né? Ou então você apenas tranquiliza a mente, relaxa, né? A mente se agita, você relaxa. Ensina a mente a ficar relaxada, ensina a mente a perder o medo de ficar relaxada. Então, não sei, tem várias formas de você lidar com isso. Mas, de novo, né? Se é apenas uma questão, a mente se atrai à sensação e fica ali olhando ela, bem, isso por si só não chega a ser um problema, né? Desde que ela não fique agitada, graças àquela sensação, não chega a ser um problema. Okay? Mais uma coisa?